Os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do planeta, mas no meio deles existem oásis de vida, as ilhas. Dependendo do tamanho e do clima, elas são os laboratórios vivos da natureza, e desde há dezenas de milhões de anos que este ciclo tem prosseguido. Mas com a presença humana, muitos destes refúgios sofreram grandes perdas no que toca à sua fauna. Nesta série de vídeos, iremos explorar as magníficas criaturas que outrora habitavam o nosso planeta em alguns dos cantos mais isolados do mundo, e de como eles transformaram as espécies e a chegada do ser humano foi o seu fim. Acompanhem-me e descubram estes paraísos perdidos. Austrália. Com uma área de 7.688.000 km², a Austrália não é só um dos continentes mais icónicos do planeta, como o maior país da Oceania e o sexto maior do mundo. É o continente mais plano e mais seco, com menos solos férteis do mundo. É um país bastante diverso e o seu tamanho confere-lhe uma grande variedade de paisagens e climas, com desertos no centro, florestas tropicais no nordeste e cadeias de montanhas no sudeste. As evidências mais antigas da presença de humanos na Austrália datam entre 65.000 e 50.000 anos a.C. Estes primeiros habitantes conseguiram chegar ao continente ao saltar de ilha em ilha, do qual a distância entre elas, na altura, era mais reduzida. Isto deveu-se aos glaciares no hemisfério norte reterem muita água, o que, por conseguinte, fez o nível do mar reduzir e onde hoje é a ilha da Nova Guiné e de Timor, durante o Pleistoceno faziam parte do continente australiano, e alguns cientistas até chamam desta união de terras entre a Guiné, Timor e a Austrália como o continente perdido de Saul. Foi neste período que os primeiros seres humanos encontraram criaturas que atualmente pareceriam insólitas para com os animais atuais, que por si só já são bastante icónicos. No que toca aos mamíferos, a Austrália é onde encontramos a maior diversidade de marsupiais, do qual apareceram durante o Mesozoico na América do Sul e que, entretanto, atravessaram a Antártida através de uma ponte terrestre e ficaram isolados no continente durante o Cenozoico. Um dos predadores marsupiais mais icónicos da Austrália era o Thylacoleo carnifex, ou leão marsupial. Tinha cerca de 75 cm de altura, 1,50 m de comprimento da cabeça à ponta da cauda e pesava em média 100 a 130 kg, se bem que indivíduos de 160 kg eram bastante comuns naquela época, ou seja, praticamente o mesmo tamanho que um jaguar atual. Quilo por quilo, o Thylacoleo carnifex tinha a mordida mais forte de qualquer espécie de mamífero, viva ou extinta. Um leão marsupial de 100 kg tinha uma mordida comparável à de um leão africano de 250 kg. E pesquisas sugerem que o Thylacoleo podia caçar presas muito maiores do que ele. Mas curiosamente, este mamífero descende de antepassados herbívoros, sendo que o leão marsupial está na mesma família que os wombatos, os cangurus e até os koalas, devido à sua morfologia dos incisivos e dos pré-molares superiores e inferiores, que funcionavam como dentes carniceiros no caso do leão marsupial. Os membros anteriores eram extremamente fortes, com garras retráteis semelhantes às dos felinos, que é uma característica que nunca foi observada em marsupiais a não ser nesta espécie. O polegar era semi-oponível e tinha garras em forma de gancho, ideais para esventrar e capturar presas. Além disso, a cauda era longa e musculosa como a de um canguru, o que lhe permitia suportar o peso nas patas traseiras, libertando as patas dianteiras para trepar às árvores. Ou seja, o leão marsupial era mais como que o leopardo marsupial, sendo que existem até lendas aborígenas dos drop bears. Esta capacidade de trepar às árvores permitia ao Thylacoleo proteger as suas presas de outros Thylacoleo, mas também de outros predadores que vamos discutir mais à frente no episódio.
Entre as suas presas preferidas e parentes estava o Diprotodonte, uma espécie de marsupial gigante parente dos wombates e dos koalas. Fósseis de Diprotodonte foram encontrados por toda a Austrália, incluindo crânios completos, esqueletos e pegadas. É considerada uma das principais espécies da megafauna australiana. O género contém apenas uma única espécie, Diprotodon optatum, o que faz dele o maior marsupial que já existiu. Os maiores espécimes eram do tamanho de um rinoceronte, com 3 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesando cerca de 2.790 kg. O nome Diprotodonte deriva das palavras gregas antigas para dois dentes anteriores, uma referência aos seus incisivos gigantes. Viveu durante o Pleistoceno desde há 1,6 milhões de anos até há 44 mil anos. O Diprotodonte é também o único marsupial que realizava migrações, pois os isótopos de uma população revelam que estavam em constante movimento em busca de alimento, do qual eram plantas duras ricas em fibra, do qual os músculos do crânio eram capazes de atingir uma força de 4.500 a 11.000 newtons, pelo que não só ele era capaz de mastigar as plantas mais duras da região, como também ele poderia usar estes incisivos e os músculos para defesa e para lutas entre machos. O Diprotodonte acabou por desaparecer há cerca de 44 mil anos atrás, provavelmente devido à junção de vários fatores, como uma alteração climática e a chegada do ser humano que o caçava em... Outro parente extinto dos wombates era o Zygomaturus, o segundo maior marsupial da história. Tinha cerca de 500 a 700 kg, 1,5 m de altura e tinha 2,5 metros de comprimento. Enquanto que o Diprotodonte vivia mais para o interior, o Zygomaturus vivia em zonas mais costeiras, ou próximo de rios e lagos, onde comia juncos e outras plantas, através da ajuda dos seus dentes incisivos inferiores que estavam especializados em processar estas plantas. Mas é claro que, se havia espécies de wombates gigantes durante o Pleistoceno, é claro que haveríamos de encontrar vários fósseis de cangurus pré-históricos, como é o caso do Procoptodonte ou canguru gigante de cara achatada. Procoptodon golaia é uma das maiores espécies de canguru que já existiu, podendo atingir os 2 a 2,70 metros de altura e pesar entre 200 a 240 kg. A fisiologia do Procoptodonte era muito semelhante à de um canguru moderno. No entanto, o Procoptodonte era caracterizado por ser muito robusto e especializava-se numa dieta de folhas de árvores e de arbustos. O rosto era curto e achatado, com olhos virados para a frente. Em cada pé, eles tinham um único dedo grande ou garra de aparência semelhante ao casco de um cavalo. Curiosamente, era incapaz de saltar como os seus parentes modernos e não tinha uma grande aceleração devido ao seu peso. A anca larga e as articulações do tornozelo, adaptados para resistir à torção, apontam para uma postura ereta onde o peso era suportado por uma perna de cada vez. Ou seja, eles caminhavam/corriam como um ser humano em vez de saltar. Pelo que seria uma visão insólita ver estes seres de quase 3 metros de altura a correr como um ser humano. As patas dianteiras eram igualmente estranhas. Cada pata dianteira tinha 2 dedos extra longos com garras grandes. Provavelmente seriam usados para alcançar os ramos com as folhas mais tenras das árvores e para se protegerem de predadores e para combates intraespecíficos. Recentemente, encontrou-se uma espécie ainda maior de canguru, que podia atingir os 3 metros de altura, se bem que ainda não tem nome oficial, sendo de momento designada de Macropus sp. E claro, se havia wombates e cangurus gigantes, não seria de esperar que, entretanto, encontrássemos os fósseis de um koala gigante. O koala gigante, ou Phalosarctus stirtoni, era cerca de um terço mais corpulento do que um koala atual e tinha um peso estimado de 13 kg, que é praticamente o mesmo que um koala macho atual.
Embora seja considerado parte da megafauna australiana, o seu peso normalmente o exclui das definições formais de megafauna. É mais descrito como um koala robusto em vez de um gigante. As duas espécies de koalas existiram durante o Pleistoceno e viviam em relativa harmonia, ocupando o mesmo nicho arbóreo e uma dieta à base de eucaliptos. A razão pela qual a extinção do maior dos dois desapareceu há cerca de 50 mil anos é desconhecida, embora existam várias hipóteses para a sua extinção. Talvez tenha sido mais fácil de ser caçado pelo ser humano, talvez a variante de eucalipto que ele consumia tenha desaparecido, ou talvez uma junção dos dois, quem sabe? Mais a norte, onde fica a Nova Guiné, mas que na altura estava ligada à Austrália, encontrávamos o panda marsupial, ou Ulitério tomaseti, que significa besta do Uli, em homenagem ao povo Uli. E o epíteto da espécie homenageia Berard Tomaseti, um padre católico da Papua Nova Guiné que trouxe os fósseis à atenção dos especialistas. Foi um dos maiores mamíferos da Nova Guiné, que na altura estava ligada à Austrália. Com 1 metro de altura, 2 metros de comprimento e com um peso de 75 a 200 kg. Viveu nas florestas tropicais mais montanhosas da ilha, que por acaso são ricas em bambu, daí o motivo da alcunha de panda marsupial. A cabeça do fémur fica diretamente acima do eixo, o que, juntamente com a morfologia da articulação da anca, sugere que o panda marsupial era capaz de se erguer sobre as patas traseiras para se alimentar. Mas curiosamente, os resultados do gasto dental confirmam que o panda marsupial, na verdade, alimentava-se de material mais macio, em vez de bambu fibroso. Acredita-se que o ser humano foi o principal fator que o levou à sua extinção, através da caça e da destruição do habitat. De volta ao continente, outra estranha criatura que os primeiros seres humanos encontraram foi o tapir marsupial, ou Palorchestes, cujo nome significa antigo saltador ou dançarino. Ele pertence a um grupo de marsupiais terrestres e herbívoros que está completamente extinto, chamado Palorchitidae. Viveram desde o Mioceno até ao Pleistoceno. A aparência dos ossos nasais do animal sugere que eles deviam possuir uma espécie de probóscide, ou tromba, tal e qual um tapir, daí o apelido de tapir marsupial. No entanto, um estudo recente analisou de novo a morfologia craniana de várias espécies deste grupo de mamíferos marsupiais. E, na verdade, é mais provável que eles deviam ter vários músculos para lábios preenseis bem desenvolvidos, em vez de uma tromba semelhante à do tapir. Tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e podia pesar quase 1 tonelada. As patas dianteiras tinham garras enormes, semelhantes às de um koala, que provavelmente usavam para derrubar folhas e tirar a casca das árvores. Além disso, o crânio parece revelar que o Palorchestes tapir marsupial tinha uma língua longa, semelhante à de uma girafa, de forma a conseguir retirar as folhas mais tenras ou alcançar locais que com o corpo não conseguia. A dentição e as características morfológicas do género indicam que, quando eles procuravam material vegetal, também gostavam de procurar arbustos e raízes. O isolamento do continente foi também refúgio para uma das ordens de mamíferos mais primitivas de sempre, os monotrêmatos, do qual inclui apenas 2 espécies, o ornitorrinco e o equidna. Deste último, existem hoje em dia cerca de 5 espécies, espalhadas pela Austrália e pela Nova Guiné. Durante o Pleistoceno, Saul era o lar do equidna gigante, Moreiglossus hacketi, conhecido apenas a partir de alguns ossos. Tinha cerca de 1 metro de comprimento, 60 cm de altura e pesava cerca de 30 kg, aproximadamente o mesmo que uma ovelha. Isto tornava o Moreiglossus no maior monotrêmato que já existiu. O nome combina o apelido do paleontólogo Peter Murray e glossus é a palavra grega para língua, daí que Moreiglossus significa língua de Murray. As pernas eram mais longas e retas do que qualquer um dos equidnas modernos, ou seja,
É provável que o ambiente onde este equidna vivia era uma selva muito densa, daí que ele precisava de ser mais alto, de forma a poder atravessar estas florestas bem densas em busca de formigas e térmitas. A Austrália, também nesta altura, era habitada por aves peculiares, como o caso do Geniornis newtoni, também conhecido como pássaro trovão. Viveu na Austrália durante o Pleistoceno há cerca de 50 mil anos. Tinha cerca de 2 metros de altura e pesava mais de 200 kg. Ou seja, comparado com uma ema e um casuar, ele era um autêntico gigante. Era também o último membro de uma família de aves que não voam, completamente extinta, chamada Dromornithidae, que fazia parte da fauna do continente australiano há mais de 30 milhões de anos. Apesar do seu aspecto semelhante ao de uma avestruz ou de uma ema, eles não eram membros desta família, ou seja, das ratites. Na verdade, acredita-se que os seus parentes vivos mais próximos sejam os patos. Apesar de esta ave ter sido um adversário letal para um ser humano, grande parte do motivo pelo qual ele acabou por desaparecer foi devido aos ovos, do qual temos inúmeras cascas fossilizadas. Pois, mais vale apanhar um ovo do que levar tareia de um pato em forma de avestruz. Recentemente, as aves de rapina começaram a revelar os seus segredos no que toca ao seu passado na Austrália pré-histórica, sendo que uma delas foi uma autêntica surpresa. Um abutre, pois hoje em dia não existem abutres na Austrália. Mas há 50 mil anos não era bem assim. O Cryptogyps lacertosus, ou abutre australiano, foi uma espécie de ave rapina de grandes dimensões, atingindo quase 3 metros de envergadura e um peso de 6 kg, o que faria dele uma das aves voadoras mais pesadas do continente. O seu nome deve-se ao facto de que, por muito tempo, pensava-se que este abutre era na verdade uma águia. Crê-se que os seus parentes mais próximos são os grifos da Eurásia e do continente africano. Como seria de imaginar, a morte estaria muito presente neste ecossistema pré-histórico devido aos herbívoros gigantes e os seus respectivos predadores. Com o seu olfato e visão extremamente apurados, o abutre era capaz de detectar as carcaças a vários quilómetros de distância. Quando aterrava, tinha que ter atenção a outros necrófagos, como os diabos da Tasmânia, que nesta altura estavam presentes no continente australiano. A sua extinção pode estar relacionada com o desaparecimento da sua fonte de alimento, assim como uma alteração climática que tornou o clima mais seco. Desde então, que os céus da Austrália nunca mais tiveram a presença de abutres, sendo que agora esse papel foi atribuído às águias. Outro grupo de aves que sofreu uma perda significativa foram as emas. Mesmo durante o Holoceno, havia várias subespécies de emas distribuídas pelas ilhas em redor da Austrália. Em primeiro lugar, temos a ema de King Island, Dromaios novaholandae minor, uma subespécie extinta de ema endémica de King Island, no estreito de Bass entre a Austrália continental e a Tasmânia. Era a menor de todas as emas conhecidas, tendo apenas metade do tamanho das do continente, com 87 cm de altura e um peso de 20 a 23 kg. Tinha uma plumagem mais escura que a do continente e a pele azul característica desta espécie. E é provável que os filhotes apresentavam riscas e padrões como as aves do continente. Outra subespécie insular era a ema de Kangaroo Island, que era ligeiramente maior do que a anterior. No que toca ao comportamento, elas não eram muito diferentes das do continente. As aves reuniam-se em grandes bandos para se alimentar essencialmente de bagas, ervas e algas marinhas e também reuniam-se durante a época de reprodução. O ninho era construído com folhas mortas e musgo e 7 a 9 ovos eram colocados, sendo que os bebés eram cuidados por ambos os progenitores. Foi em 1802 que os europeus descobriram a ema da ilha de King, que passado 3 anos ficou extinta devido à pressão da caça e dos incêndios. A ema da Tasmânia, por si só,
é uma subespécie, digamos, duvidosa de ema que, como o nome indica, era encontrada na ilha da Tasmânia, do qual ela ficou isolada durante o Pleistoceno. Ao contrário de outras emas insulares, a população na Tasmânia não tinha quase nenhuma característica evolutiva diferente das suas parentes. Foi extinta por volta de 1865. Muitos nem sequer a consideram como uma espécie distinta ou até mesmo uma subespécie, sendo que muitos até acham que não trata-se mais do que uma população de emas do continente que ficou retida na Tasmânia. Um dos vizinhos desta ave na ilha da Tasmânia era o icónico tilacino, também conhecido como lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia, que durante o Pleistoceno poderia ser encontrado no continente e na ilha da Nova Guiné. O último exemplar vivo foi capturado em 1930 da Tasmânia, e o último espécime em cativeiro, o Benjamin, morreu em 1936. Eles preferiam florestas secas de eucalipto, pântanos e as pastagens da Austrália continental. Pinturas rupestres indígenas da Austrália indicam que o tilacino outrora habitava toda a Austrália continental. Provas da existência do animal derivam de uma carcaça que foi descoberta na planície de Nullarbor, na Austrália Ocidental, em 1990, com cerca de 3.300 anos. Há também pegadas fossilizadas que foram recentemente examinadas que também sugerem uma distribuição histórica nas Ilhas Kangaroo, pelo que também conviveu com as emas anãs dessa ilha. O registro mais a norte desta espécie é num abrigo rochoso, Kiwa, na província de Chimbu, nas terras altas da Papua Nova Guiné, e que data de há 10.000 a 8.500 anos. Já na ilha da Tasmânia, o tilacino preferia as florestas da região central e da orla costeira, que eventualmente se transformaram em locais de criação para gado. O padrão das riscas fornecia alguma camuflagem nas florestas mais densas, mas também poderia ter sido usado como forma de identificar membros da própria espécie. Em geral, o animal tinha um território de 40 a 80 km². Era um animal tímido e de hábitos noturnos, com a aparência de um canídeo de médio a grande porte, um caso clássico de evolução convergente, com exceção da sua cauda que era rígida e da bolsa abdominal semelhante à do canguru. Os seus parentes vivos mais próximos são o diabo da Tasmânia e os coalos, membros da Diosauromophia. Um tigre da Tasmânia adulto tinha entre 1 a 1,30 metros de comprimento, além de uma cauda que atingia os 50 e os 65 centímetros. Os adultos tinham cerca de 60 centímetros de altura pelo ombro e pesavam em média 12 a 22 kg, embora pudessem variar de 8 a 30 kg. Havia um leve dimorfismo sexual com os machos, sendo que estes eram maiores que as fêmeas. Os machos pesavam cerca de 19,7 kg e as fêmeas pesavam cerca de 13,7 kg. O tilacino foi um dos únicos marsupiais conhecidos por ter uma bolsa em ambos os géneros, sendo que a outra espécie, que ainda existe, é o gambá da América Central e do Sul. A bolsa do tilacino macho tinha como função de proteger os testículos, enquanto que a das fêmeas era para transportar as crias, sendo que dentro da bolsa havia 4 tetas, e ao contrário de muitos marsupiais, como o canguru que tem a bolsa apontada para a frente, a bolsa, na verdade, abria-se para trás, de forma a proteger as crias dos elementos e também, enquanto a fêmea corria atrás de uma presa, por entre os arbustos e plantas que podiam ter alguns espinhos. O tilacino tinha-se tornado localmente extinto, tanto na Nova Guiné, quer no continente australiano, antes da colonização do Império Britânico. E o seu último refúgio foi a ilha da Tasmânia, junto com várias outras espécies endémicas, incluindo o seu primo, o diabo da Tasmânia. A caça intensiva e incentivada por recompensas é geralmente a culpada pela sua extinção, mas outros fatores contribuintes podem ter sido as doenças transmitidas por cães, a introdução e competição com os dingos, assim como a invasão humana no seu habitat. A cor do pelo era de um castanho amarelado e do dorso até à base da cauda apresentava entre 15 a 20 riscas escuras distintas, daí o termo tigre.
A barriga tinha uma cor mais clara, tipo cor de creme. As riscas eram mais carregadas em espécimes jovens, desaparecendo à medida que o animal envelhecia. Análises recentes à estrutura do cérebro revelam que os bulbos olfativos do tilacino não eram bem desenvolvidos, pelo que este predador usava a visão e a audição para caçar. A característica mais icónica deste animal era o facto de conseguir abrir as suas mandíbulas até 80 graus e tinha cerca de 46 dentes. Mas os estudos demonstram que a mandíbula do tilacino era fraca demais para matar presas de grande porte, pelo que um tilacino era incapaz de matar uma ovelha adulta. Ele tinha como característica uma marcha rígida e um pouco desajeitada, tornando-o incapaz de correr a alta velocidade. Era capaz de se erguer pelas patas traseiras e, até em certos momentos, saltitar como um canguru, demonstrado através de vários espécimes em cativeiro. Os que observavam o animal em estado selvagem e em cativeiro notavam que ele rosnava e assobiava quando agitado. Além disso, tal como uma doninha fedorenta, também produzia um odor quando agitado. Mas um grupo que torna a Austrália tão conhecida para além dos mamíferos e as aves são os répteis. E no passado, esta terra era o lar de verdadeiros dragões. O isolamento da Austrália permitiu que fosse o último recanto do mundo onde poderíamos encontrar linhagens de répteis que já estavam extintas no resto do planeta, como o exemplo da Onambi, ou pitão arco-íris australiana, a última das Matsoidae. Estas serpentes apareceram durante a era Mesozoica, nomeadamente no período Cretáceo, sendo que muitos dos fósseis delas foram encontrados ao redor de ninhos de dinossauros saurópodes. Apesar de terem sobrevivido à grande extinção em massa de há 66 milhões de anos, muitas delas acabaram por desaparecer durante o Eoceno, há aproximadamente 55 milhões de anos. Exceto na Oceania, do qual elas sobreviveram até há pelo menos 40 mil anos. Existiram duas espécies de Onambi, sendo que a maior delas podia atingir os 4 a 6 metros de comprimento e pesar cerca de 100 kg, enquanto que a outra atingia apenas 3 metros e pesava, nomeadamente, 30 a 50 kg. Tal e qual uma anaconda, estes predadores matavam as presas através da constrição e não tinham veneno. Contudo, as mandíbulas destas serpentes não tinham a flexibilidade de outras espécies, pelo que as presas que consumiam não eram muito grandes comparadas com a cabeça da cobra. Elas tinham como preferência ribeiras ou lagos, onde esperavam que as presas viessem beber e estivessem bem próximas dela de forma a realizar uma emboscada. Muitos aborígenes falam de histórias de uma criatura com escamas de todas as cores, do qual devorava as crianças quando elas fossem ao rio ou um lago beber. Isto, em conjunto com a lenda do Bunyip e do Drop Bear, que mencionei há pouco, fazem deste povo um dos poucos do qual temos registro do comportamento de vários animais extintos através do folclore. Outro grupo de répteis que tornou a Austrália a sua casa foram os crocodilos, e até há relativamente pouco tempo, este continente foi o lar de um possível crocodilo terrestre, o Queencana. O Queencana fortirostrum pertencia a um género extinto de crocodilos chamado Mecossuchidae, que viveu na Austrália desde há 28 milhões de anos e desapareceu há pelo menos 40 mil anos. A maioria dos espécimes foram encontrados em Queensland e especula-se que tenha sido um dos principais predadores do Pleistoceno australiano. O seu nome vem de Queencans, um espírito folclórico lendário da mitologia Gugu-Yangji. Acredita-se que o Queencana possuía pernas longas, dentes recurvados e serrilhados e um focinho largo. Estima-se que tinha entre 3 a 6 metros de comprimento e pesava cerca de 200 kg. No entanto, estas estimativas são baseadas em espécimes que estão bastante fragmentados e através de parentes próximos, pois não foram encontrados espécimes completos de Queencana fortirostrum. Os paleontólogos até agora discutem se este animal era inteiramente terrestre ou semi-aquático. O Queencana foi originalmente pensado como um ser inteiramente terrestre, porque muitos dos espécimes foram encontrados em cavernas e porque outros membros deste grupo tinham hábitos essencialmente terrestres.
A análise inicial também discutiu traços morfológicos como uma cauda mais arredondada em oposição a uma cauda mais achatada nos crocodilos modernos como indicações de um hábito terrestre. No entanto, as interpretações modernas argumentam que era na verdade um animal semi-aquático, porque todos os espécimes atribuídos foram descobertos em locais de escavação do qual se sabia que estavam perto de corpos d'água. A questão permanece e até agora ainda não temos uma resposta definitiva. Uma das pistas que aponta para um hábito de vida terrestre do Kwinkana são os seus próprios dentes. Pois, se um predador tem dentes tão especializados e serrilhados como o Kwinkana, isto indica a capacidade de apanhar presas maiores do que outros crocodilos eram capazes. Outros também especulam que os dentes do réptil indicam que ele era um predador capaz de perseguir as suas presas a grande velocidade, em vez de recorrer às técnicas de emboscada utilizadas pelos crocodilos atuais. Este achado também está correlacionado com a análise de cinturas do peito e da pelvis de outros Mecossuchidae, que são teoricamente representativos da anatomia do Kwinkana, pois, como disse há bocado, ainda não encontramos espécimes completos deste crocodilo terrestre, entre aspas, gigante. É provável que ele tenha sido um predador dominante, pois não havia outros caçadores terrestres conhecidos durante o Terciário e o Pleistoceno. Sabemos que um espécime de Kwinkana apresenta marcas numa lesão e que sofreu um trauma bastante considerável. Ou seja, estes crocodilos eram bastante agressivos entre si. Ao contrário das outras espécies deste episódio, é bem provável que a extinção do Kwinkana tenha sido simplesmente por fatores ambientais e não pelo homem. Sendo que, se tivermos em consideração o Kwinkana como um predador semi-aquático, acredita-se que a seca gradual que afetou o continente acabou por destruir o seu habitat, e enquanto os outros crocodilos conseguiram sobreviver e mudar-se para rios e habitats mais costeiros, o Kwinkana simplesmente não foi capaz de sobreviver a esta nova mudança. Outro estranho réptil que habitou a Austrália foi a Meolani, que era basicamente uma tartaruga a copiar um anquilossauro, sendo que a cabeça tinha cornos e a cauda era reforçada com osso. E foi neste continente que habitou a maior delas todas, com uma carapaça de 2 metros que, por conseguinte, tendo em conta o corpo de parentes mais completos, quer dizer que este gigante tinha no total 5 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada, o que faz dela a segunda maior tartaruga terrestre da história, sendo apenas ultrapassada pela Megalocheles do Plioceno da Eurásia. Era provavelmente um herbívoro, se bem que todas as tartarugas de vez em quando suplementam a sua dieta com carne. E por fim, vou-vos falar do Varanus priscus, mais conhecido como Megalania. Trata-se de uma espécie extinta de lagarto monitor gigante e é o maior lagarto terrestre conhecido, atingindo um comprimento de 3,5 a 5 metros de comprimento e pesando entre os 400 e os 700 kg. Mas a natureza fragmentária dos restos conhecidos faz das estimativas deste animal muito incertas. Acredita-se que o Megalania tinha uma ecologia semelhante ao dragão de Komodo atual, do qual ele vasculhava grandes territórios em busca de alimento através da língua bifurcada. Ele tinha membros e um corpo muito bem constituídos. O crânio era grande, com uma pequena crista entre os olhos e uma mandíbula cheia de dentes serrilhados semelhantes a lâminas, e na mandíbula teria glândulas de veneno, o que faz dele um dos maiores animais venenosos da história. Demonstrou-se que o veneno destes lagartos é uma hemotoxina. O veneno atuaria como um anticoagulante e aumentaria muito o sangramento da presa que recebia das suas feridas. Isto diminuiria rapidamente a pressão sanguínea da presa e levaria a choque. Os restos fósseis mais recentes datam de há 50 a 40 mil anos atrás. Os primeiros indígenas da Austrália podem muito bem ter encontrado Megalania, e um fator para a sua extinção, através das queimadas e da competição pelas mesmas presas. Alimentava-se principalmente de animais de médio a grande porte, incluindo qualquer um dos marsupiais gigantes que mencionei,
como o Diprotodonte e o Procoptodonte, juntamente com outros répteis e pequenos mamíferos, bem como pássaros e os seus ovos, assim como as suas crias, no caso dos Hemiornis e das emas. Pelo que, apesar dos mamíferos e as aves serem mais numerosos, a Austrália pertencia aos répteis gigantes. E como tinha dito anteriormente, há cerca de 65 mil a 50 mil anos atrás, os primeiros seres humanos tinham chegado à Austrália. Apesar de muitos destes animais terem também sofrido por parte de uma alteração climática, não podemos negar que o ser humano teve um impacto profundo na megafauna da Austrália, sendo que 90% dela acabou por desaparecer há cerca de 40 mil anos. Pelo que o ser humano foi provavelmente um dos maiores responsáveis por esta catástrofe ecológica. Apesar de ainda ter uma fauna bastante icónica, como o canguru e o koala, este continente perdeu como que uma grande parte da sua identidade enquanto um laboratório vivo da evolução, e também como um refúgio de várias linhagens de espécies ou de famílias que não podiam ser encontradas em mais nenhum canto do mundo. A introdução de espécies invasoras, assim como as ações do homem moderno e as alterações climáticas, estão a afetar bastante a fauna australiana, pelo que o tempo urge para protegermos este paraíso perdido.